Bom dia, mais um programa, Você Mais Mulher. Bom dia, Érica. Bom dia, Arthur. Bom dia a todos. Primeiro de tudo, a gente quer agradecer mais um domingo, né, estando aí na sua casa, hoje cedinho. Então, a gente quer realmente agradecer a audiência, agradecer a sua participação. Foi uma semana muito corrida, mas a gente recebeu muito feedback de vocês desde o domingo passado, né, Érica? Sim. Então, assim, antes de mais nada, eu quero que vocês nos sigam na rede social. Fala no aí pra mulherada. @você.mais.mulher. É isso aí. Outra coisa muito relevante, no final do último programa, a gente sempre abre uma caixinha de perguntas para entender qual é a dúvida de você, telespectadora. E teve uma pergunta, né, específica para a Érica sobre lipedema, que é uma doença que a gente conhece, né, há pouco tempo, uma doença que agora tem um código internacional de doença e é um diagnóstico, né, que a Érica tem, foi por isso que ela me procurou lá no consultório. A pergunta era como que a Érica descobriu o diagnóstico, como é que foi o tratamento dela, a questão cirúrgica. E por esse motivo, a gente resolveu começar o programa desse domingo com esse tema. Quem que vem pra gente aí? A nutricionista Tamires, ela vai falar pra gente tudo sobre o lipedema. Vamos conferir a matéria. Primeiramente, eu gostaria de desproporção formato. Então, além desses sintomas físicos e dos sintomas estéticos, a mulher com lipedema também tem uma disfunção mitocondrial. O que isso quer dizer? O corpo dela produz menos energia e, por conta disso, ela pode acabar tendo algumas questões emocionais e falta de disposição também. Então, não é incomum você ver mulheres com lipedema associando uma insônia, porque essa disfunção causa uma desregulação hormonal, prejudicando a qualidade do sono. Geralmente essas mulheres têm um mau funcionamento intestinal também e além das questões psicoemocionais.
pela dor, tanto estética, tanto a dor física que essa mulher sente, geralmente é uma pessoa que já passou por muitas dietas, por muitos tratamentos, tentou durante muito tempo um processo de emagrecimento e por conta da insatisfação e da falta de sucesso com os tratamentos, geralmente essa mulher fica um pouco mais ansiosa e frustrada, levando a esses sintomas psicológicos também. Bom, lipedema, que bom, né, que a Tamires trouxe essa relevância. Informação boa. Exatamente. E assim, do ponto de vista da nutricionista, né, do ponto de vista alimentar. Agora, Érica, fala um pouquinho pra gente como que foi o teu diagnóstico, assim, porque é uma doença nova, um nome diferente, né, que muitas vezes uma doença que é confundido como celulite, como obesidade, como gordura. Como é que você lembra dessa palavra lipedema, né? Quando eu descobri o lipedema, eu demorei 19 anos. E não tinha CID. Eu lembro que eu estava no Instagram, foi até pelo Instagram mesmo, e eu vi uma médica postou umas pernas iguais às minhas, eu achei assim, falei, nossa, olha aqui, é muito igual. Aí eu fui passar com ela, quando ela me falou que eu tenho lipedema, para mim foi libertador, porque eu confundia muito com obesidade, as pessoas falavam assim para mim, ai, Érica, você tá com a perna inchada, eu achava que era vascular. Foi até uma vascular, realmente, que descobriu o lipedema, eu operei, eliminei gordura. Foi aí que na época, e por isso que é muito importante uma nutricionista falar o que você pode e o que você não pode comer, porque eu tive muita essa dificuldade, que na época, como não era uma doença conhecida, eu não sabia o que podia comer, como fazer, foi aí que eu comecei a pesquisar. E às vezes, assim, nem saber que a alimentação influenciava tanto numa doença na perna, né? Você nem imagina, né? Exato. E é muito importante a alimentação e a atividade física, que fazem toda a diferença para quem tem lipedema. Então, por esse motivo, a gente vai voltar com a Tamires, né, nutricionista, que vai explicar qual que é o papel da alimentação e o que a gente deve comer nesse diagnóstico de lipedema. Um dos pontos muito importantes é cuidado do intestino. Por quê?
Quando a gente fala seguir uma dieta anti-inflamatória, onde nós damos prioridades a peixes, a raízes como carboidrato, por exemplo, mandioca, mandioquinha, e um consumo alto de frutas e verduras e legumes, não adianta você fazer essa mudança se o seu intestino não conseguir absorver muito bem. Então, o primeiro passo do tratamento do lipedema é a melhora do intestino. Para isso, a gente tem várias dicas e eu vou mostrar para vocês uma dessas dicas. Eu vou parar porque eu vou pegar o suco. Então é isso, né? Comida é remédio. E olha o impacto de uma boa dieta, de uma boa alimentação, né? Influenciar uma doença crônica que não tem cura. O que mudou, assim, me fala 3 pontos que você adorava comer antes, que você teve que dar uma reavaliada, uma regulada, e hoje, assim, e 3 alimentos que hoje você come, consome, né, tá na sua prática, que faz sentido pro teu controle de doença. Que faz toda a diferença. Eu tirei o açúcar, porque o açúcar ele é inflamatório, não que eu deixei de comer, eu como, mas eu diminuí. O leite também, eu diminui bastante, que assim, eu percebia que às vezes quando eu consumia coisas com leite, ficava mais inflamado, e o refrigerante, esse eu já não uso mais e assim não sinto diferença nenhuma. Então assim, são 3 dicas simples de tirar o açúcar, tirar o leite e tirar o refrigerante, pode impactar muito na qualidade da sua saúde, na sua doença. Bom, o papo agora é saúde íntima, né? Higiene íntima. A gente sabe que é uma questão que às vezes pode até ser um tabu, né? Uma dúvida que às vezes as mães não conversam com as filhas, que as pacientes não conversam com seus médicos. Por esse motivo, a gente trouxe a nossa ginecologista, a doutora Rovena Moraes, que vai dar algumas dicas, falar da importância de ter uma higiene íntima tão adequada nos dias de hoje. Vamos lá? Eu quero agradecer vocês primeiro pela oportunidade de estar aqui de novo. E hoje nós vamos conversar, falar um pouquinho sobre um tema essencial para a saúde da mulher, que é a higiene íntima. Pequenos cuidados diários fazem toda a diferença na prevenção de infecções e no bem-estar íntimo. A nossa região íntima ela tem um equilíbrio natural de pH e microbiota. Nós temos lactobacilos e outras bactérias benéficas que protegem contra as infecções. É importante que toda mulher tenha o conhecimento que o canal vaginal é o interno e a região externa é a vulva, e é só nesse lugar que nós vamos fazer essa higiene. Alguns hábitos inadequados podem desequilibrar essa proteção, favorecendo problemas como as vulvovaginites, a candidíase, a vaginose bacteriana, entre outras. Existem alguns cuidados que são principais na higiene íntima e que precisam ser sempre lembrados. Primeiro, a escolha do sabonete íntimo. O ideal é que a gente escolha um sabonete neutro, infantil, com pH entre 3,5 e 4. Isso aí evita sempre a gente ter algumas reações por conta do cheiro um pouco mais forte. A segunda coisa que a gente precisa lembrar é na escolha da roupa íntima. Então, a gente sempre deve escolher uma roupa leve, uma peça clara de algodão. Existem alguns tecidos sintéticos que abafam a região e favorecem as infecções. Outro bom tecido para as calcinhas é o modal. A gente precisa também lembrar que a gente precisa trocar o absorvente íntimo regularmente, entre 4 a 6 horas. E para aquelas pacientes que fazem uso de coletor menstrual, o tempo máximo recomendado é até 8 horas. Não passem disso, porque a gente pode sim propiciar o aparecimento de infecções. Outra coisa importante para a gente lembrar é na hora de fazer a higiene no number 2. Então, a gente vai no banheiro, a gente precisa, sim, lembrar sempre de fazer a higiene de frente para trás. Evitar ficar passando o papel de trás para frente para não trazer as sujeirinhas dali do bumbum para a vagina e correr o risco de ter alguma infecção. Outra coisa muito importante é o cuidado que a gente tem que ter com essa peça íntima. Então, essa peça íntima, essa calcinha, ela não pode ser lavada na máquina com sabão em pó, com amaciante, porque o cheiro acaba sendo muito forte e agressivo. Então, o ideal é que a gente sempre lave na mão com um sabonete neutro infantil. Eu sempre dou uma dica super boa para as minhas pacientes. Então, eu peço para elas sempre cortarem um pedacinho de sabonete neutro em barra, né? Não posso falar de marcas.
Já vou pedir aqui um patrocínio. Então a gente pede para elas cortarem um pedacinho de sabonete neutro, deixar no banheiro, e aí aquele sabão é o sabonete da calcinha. E ela vai ali e vai lavar de tempo em tempo. Evitar ainda o uso diário de protetores de calcinha. Eles podem reter a umidade e prejudicar a ventilação da região íntima. Existem alguns outros hábitos que prejudicam a nossa saúde íntima, como, por exemplo, o uso excessivo de sabonetes e perfumes. Então, sabonete com muito corante, os coloridos, eles podem irritar a pele e alterar o nosso pH. Ficar muito tempo também com roupa úmida, biquíni molhado, roupa suada, chega da academia e fica com aquela peça apertada, úmida, favorece o aparecimento de fungo e bactéria. Outra coisa que é importante que vocês não devem fazer é não se automedicar. O ideal é que sempre procure a ajuda de um profissional. Existem algumas dicas que eu vou passar para vocês. Então a gente precisa sempre assim, hidratar essa vulva, manter a água. Então a gente se manter hidratada, beber bastante água, faz com que a gente tenha uma lubrificação melhor. Existem alguns óleos, como óleo de coco, óleo ozonizado de abacate, que eles ajudam também à prevenção de infecções. É sempre importante que essa higiene íntima adequada seja realizada de maneira correta. Ela não precisa ser complexa, mas ela precisa ser feita com cuidado. Então, esse cuidado diário, por exemplo, de não passar com força o papel higiênico, passar sempre só com leves batidinhas, ele vai evitar com que a gente tenha qualquer tipo de agressão. E aí eu peço para vocês, se vocês sentirem qualquer tipo de alteração, então o que é normal? Então, a secreção vaginal normal, toda mulher produz cerca de 4 ml de uma secreção branquinha, sem cheiro, sem coceira, sem ardência, sem nenhum sintoma. E se aparecer qualquer desses sintomas, ardência, prurido, odor forte, cheirinho de peixe, cheirinho de carne podre, já liga e procura, com urgência o seu ginecologista, que eu tenho certeza que ele vai te tratar da maneira mais correta, se necessário tratar também o seu parceiro, evitando assim com que você tenha qualquer tipo de vulvovaginite de repetição. Eu espero que vocês tenham gostado da dica, esse é meu recado por hoje. E vocês perceberam como a higiene íntima faz toda a diferença para a prevenção da saúde da mulher? Eu tenho uma filha pequena e eu sempre oriento, mesmo porque evita de você ter infecção urinária, ainda mais na idade dela, ela tem 6 anos e meio, elas não sabem se limpar direito, então acaba acontecendo muito recorrente, né, Arthur? E às vezes, assim, uma dica simples, uma orientação faz muito sentido. Evita uma infecção, evita um antibiótico, e evita uma situação que às vezes pode até aumentar o padrão de infecção. Então, dicas simples que a Rovena trouxe pra gente vai influenciar a sua saúde vaginal com toda certeza. Faz toda a diferença. E se você quiser ver, o podcast que a gente fez, todas as outras matérias que a gente tem, desde o primeiro programa, todos os programas estão lá no nosso canal. Então é só entrar no YouTube e escrever Você Mais Mulher, que nossos vídeos estão lá. Tanto do podcast, quanto dos programas antigos. Então, assim, confere lá, que eu tenho certeza que alguma dúvida, em relação à saúde, moda, comportamento, beleza, você vai tirar lá. Tem muita matéria boa, né, Arthur? Com certeza. Sim. O papo agora, Érica, é educação física. Você treinou? Eu treinei essa semana todos os dias. Sei. Olha só, a Daniele, na semana passada, ela trouxe um treino bem bacana, pra gente fazer, inclusive para eu fazer também, em relação a alguns tipos de atividade física, de exercício que a gente pode fazer em casa para melhorar a gordura abdominal. Sim. Hoje ela vem com um treino diferente, um treino novo, que eu também não sei do que é, mas eu tenho certeza que vai impactar na sua saúde e no seu corpo. E nós tivemos muitos pedidos nas redes sociais. Exato. Foi então a gente bacana. até falou com a Dani, acelerou esse processo e trouxe mais um treino para você. Vamos conferir. Oi, meu nome é Daniele Braz, educadora física, e hoje eu trouxe um vídeo um pouquinho diferente para vocês. Eu vou ensinar o melhor exercício para cada grupo muscular. Vem comigo. Eu vou te falar um músculo e você me fala o melhor exercício para ele. Fechou, bora. Glúteo. Búlgaro. Quadríceps. Agachamento. Ombro. Elevação lateral.
Costas. Puxada. Peito. Flexão de braços. Posterior. Stiff. Tríceps. Tríceps francês. E por último, abdômen. Remador. Pessoal, espero que vocês tenham gostado das diquinhas de hoje. Para saber mais, já sabe, é só me seguir aqui no meu Instagram, que tá aqui embaixo para vocês. E até domingo que vem. Dani, muito obrigada pelo treino. Tenho certeza que vocês aí de casa vão adorar. E essa semana eu vou fazer esse treino, hein? E agora vamos para o nosso primeiro intervalo e logo nós voltamos com mais matérias de qualidade para vocês. Ei, minha amiga, tudo bem? Por acaso você está se sentindo um pouco irritada, angustiada, sensação de pavio curto ou sentindo oscilações de humor na TPM, climatério ou inclusive na menopausa? Então deixa eu te apresentar o Briófilum argentocultum. Ou melhor, você pode chamar de brió. É um medicamento antroposófico que ajuda a equilibrar emoções, aliviar a ansiedade, a sua inquietação, cansaço e angústia. E além disso, ele também pode melhorar o seu sono e trazer momentos de bem-estar, principalmente depois de momentos difíceis. Mas sempre com a indicação do seu médico, hein? Quer saber mais? Então aponte a câmera para esse QR Code e descubra onde encontrar o Brió e toda a linha de produtos Veleda. Além disso, você pode usar esse cupom aqui embaixo e ganhar mais uns descontinhos no site. Veleda, porque a sua saúde importa. Voltamos, mais um bloco, Você Mais Mulher, nesse domingo aí. Espero que na sua cidade esteja um tempo maravilhoso. Para acabar o programa, você colocar uma roupa boa e vai fazer um treino, hein? Pelo amor de Deus. Então vamos lá. Agora, o nosso papo é sobre podcast. Qual que é a nossa ideia? É a gente trazer os nossos conteúdos do podcast, os nossos convidados do podcast, com alguns trechinhos e mostrar para você a relevância que tem, né, todo esse conteúdo. Então agora a gente vai chamar o trecho de um podcast que eu fiz com Flávio Ferraz. Ele é especialista em comportamento humano e eu tenho certeza que de alguma forma esse trecho vai impactar muito a sua mente e a sua vida. Se você quiser entrar e ver todo o podcast, eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Entra lá no YouTube, no podcast Você Mais Mulher e confere a entrevista completa. Vamos lá para o primeiro trecho. É impossível alguém ser feliz se ele não tiver paz. Eu atendo muitas pessoas que estão atrás da felicidade, mas elas acham que a felicidade ela é alcançável através de coisas ou de pessoas. E, na verdade, a gente só é feliz quando a gente aprende a se amar. Então, quando eu sou o amor da minha vida, quando eu me amo, então, quando eu entendo quem eu sou, de onde eu vim, para onde eu vou, minha autoestima está elevada, eu serei feliz. Bom, Flávio Ferraz, não te inspirou? É incrível. Eu confesso para você que eu já seguia ele nas redes sociais, ele fala super bem e são coisas que a gente precisa ouvir. Exato. Não, o que é mais legal do Flávio é que todo dia, cedinho, 5, 6 horas da manhã, sempre uma frase, um vídeo, algo que vai inspirar o seu dia. Gente, quando eu comecei a seguir o Flávio, eu pensava assim, gente, mas parece que ele tá falando pra mim. Não, é incrível. E é verdade, parece que tá falando pra gente. Às vezes, naquele momento, você tá precisando ouvir aquilo. Exato. No outro dia, a mesma coisa. No outro... Falei, cara, então faz sentido, é um cara super leve. E no final do programa, eu vou trazer uma surpresa pra você e pra você. Ah, eu quero saber, hein? Olha lá. Bom, Érica, você já ouviu falar sobre jogos eletrônicos? Sim. Tá muito em alta, né? Tá, e você percebeu que as mulheres cada vez estão jogando mais? Muito. Sim. Seja no celular, computador, até essas questões de jogos de tigrinho, né? Que tá sendo super comentado aí. E é uma área que a gente precisa entender um pouco mais, né? Então, olha a importância de cuidar
desse universo de jogos eletrônicos. E nós vamos agora falar com a Manuela Oliveira, que é advogada, e ela sabe tudo sobre jogos eletrônicos. Vamos conferir. Olá, Érica, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui participando do Você Mais Mulher. Bom, entrei no mundo de games e esportes. Para quem não conhece, esportes é a abreviatura de esportes eletrônicos. Há cerca de 10 anos, quando eu comecei a ser advogada de um jogador famoso aqui no Brasil, do jogo CS, que é o Counter-Strike. E aí eu tive que entender como funciona esse mundo dos games e esportes eletrônicos. E aí eu simplesmente me apaixonei, fiquei encantada. Confesso que não sou uma boa jogadora, mas gosto muito de acompanhar o cenário gamer em geral. Manuela, muito interessante saber essa área de jogos eletrônicos, como você entrou nessa área. Mas eu que sou advogada, eu gostaria de saber o que um advogado faz nessa área. É um leque de muitas oportunidades. Um advogado, ele pode tanto seguir para a área de acompanhar a carreira dos atletas, pessoas físicas, como dos influenciadores, criadores de conteúdo, streamers, que são as pessoas que comentam em live os jogos que estão acontecendo, como também, que é mais o meu caso, atender empresas, ou seja, os times que tem esses jogadores, né, que é como um time de futebol, por exemplo. Então, existe um time e existem os atletas desse time. Então, o time, ele é uma empresa, né? Ele é uma organização e ele precisa de todo o suporte jurídico, assim como uma empresa de outro ramo. E aí, nessa parte, a gente faz a consultoria e assessoria para esses times, também para organizadoras de eventos, que são as empresas que organizam os campeonatos, e também as desenvolvedoras de jogos, que são as empresas que criam esses jogos. Então, é um leque bem amplo, tem muitas oportunidades, não só na carreira jurídica, como em outras carreiras também. Obrigado, Manuela. Tenho certeza que quem está curioso, a mulherada que está curiosa nesse mundo de jogos eletrônicos, games, de maneira geral, entendeu bastante o que é o teu dia a dia e como que você está atuando. Agora o assunto, gente, é sobre empreendedorismo. Semana passada a gente trouxe o Rodrigo Costa, que falou bastante sobre o tema e teve muitas perguntas nas nossas redes sociais de novo sobre isso. Hoje o Rodrigo Costa, ele vai trazer algumas dúvidas que vocês estão querendo saber de como uma mulher que é gestora, que é dona de casa, que é mãe, essa mulher empresária, como que ela motiva a sua equipe, como que ela lidera, né? Como que você pode entender nesse mundo corporativo, nessa gestão de pessoas, como deixar o seu funcionário motivado. Rodrigo, explica pra gente. É importantíssimo que a mulher que abriu o seu negócio, que quer empreender, ela inspire os seus colaboradores, os seus prestadores de serviço, os seus funcionários CLTs. E como que ela pode fazer isso? Criar um padrão de cultura, deixar claro para os seus colaboradores, os seus parceiros, que ali existe um processo de cultura. Existe como contrato, como que eu seleciono, como que eu faço o meu feedback, como que eu celebro as entregas, porque isso é muito importante também. E eu trabalho muito na base do exemplo. A partir do momento que a mulher empreendedora está dando o exemplo, ela acaba inspirando aquela pessoa que está ali. Por isso que eu falo muito da importância de começar bem. O que é começar bem? Começar selecionando bem. Qual é o tipo de perfil de pessoas que eu quero próximo a mim? Porque, afinal de contas, né, o colaborador vai estar partindo de um princípio que ele está ajudando a empresária, a empreendedora, a entregar o propósito dela. Então, como que eu vou comprar um propósito se eu não comprei a ideia? Então, por isso que eu falo da inspiração, de criar um processo de cultura dentro da empresa, onde exista missão, onde exista propósito, onde existem os valores. Quais são os valores que a mulher empreendedora não abre mão dentro do seu negócio? Então, isso é importante ser passado para a equipe. É importante, eu falo muito que algumas pessoas são motivadas por folga, por férias, por viagem. Então, a partir do momento que eu estou próximo do meu colaborador, que eu fiz uma entrevista, que eu entendi o que motiva ele
automaticamente fica mais fácil com que eu me aproxime, que eu faça umas bonificações, a fim de garantir que ele construa comigo aquele patrimônio, construa aquela empresa e vista a camisa. Com isso é mais fácil de estar mantendo a equipe engajada e automaticamente os resultados acabam aparecendo de uma forma mais clara e a empresa só tem a crescer. Eu digo isso de uma forma muito tranquila, já fui gestor de pessoas, a gente tem esse módulo dentro de um processo de mentoria que é o RH, porque quando a gente trata o funcionário de uma forma que ele gostaria de ser tratado, mas com disciplina, as pessoas confundem um pouco gestão de RH com psicologia, são coisas distintas. Mas eu tenho que usar a gestão para fazer com que o meu colaborador, o meu parceiro, perceba que ele faz parte daquilo. Hoje, as pessoas têm vontade, a gente fala muito da geração Z, que é o querer pertencer àquele lugar. Então, se eu não dou esse pertencimento, a pessoa não se sente valorizada, não se sente comprometida e acaba não entregando aquilo que a gente precisa entregar. Então, mulher empreendedora, eu digo muito que hoje, no mercado que a gente tem aí de inteligência artificial, geração Z, se você hoje não tiver pessoas comprometidas dentro de um processo de cultura, não tiver tecnologia, Agora a gente tem aí a inteligência artificial, você dificilmente vai prosperar. Afinal de contas, a gente não consegue lidar com o negócio sozinho. Senão eu seria autônomo e não seria uma empreendedora de sucesso, eu não vou me tornar uma grande empresa. Então isso é importante entender. É difícil? É, porque pessoas, elas acabam tendo seus princípios, tendo seus valores. É importante salientar que os valores mudam. Então, quanto mais próximo do que eu estou do meu colaborador, mais fácil eu entendo as suas motivações e, com isso, eu consigo garantir com que a entrega seja com recorrência, que seja com escala e que eu consiga também fazer com que ele realize os seus sonhos. Que aula maravilhosa, hein, Rodrigo? Espero que essa mulherada tenha aprendido muito, se motivado para ter essa liderança no trabalho. Exatamente. Até porque, assim, ser líder é diferente de ser chefe, né? Ser líder você impacta, você influencia, você traz benefícios que o teu funcionário quer. Entender que um funcionário motivado é um funcionário que falta menos, é um funcionário que cumpre metas, que bate mais metas, que consegue levantar, vestir a camisa mesmo da sua empresa. Trabalha mais feliz, com mais qualidade. Com certeza, absoluta. Então, obrigado, Rodrigo. E agora a gente vai para o nosso próximo intervalo e daqui a pouco mais novidades para vocês. Ei, minha amiga, tudo bem? Por acaso você está se sentindo um pouco irritada, angustiada, sensação de pavio curto ou sentindo oscilações de humor na TPM, climatério ou inclusive na menopausa? Então deixa eu te apresentar o Briófilum Argento Cultum. Ou melhor, você pode chamar de Brió. É um medicamento antroposófico que ajuda a equilibrar emoções, aliviar a ansiedade, a sua inquietação, cansaço e angústia. E além disso, ele também pode melhorar o seu sono e trazer momentos de bem-estar, principalmente depois de momentos difíceis. Mas sempre com a indicação do seu médico, hein? Quer saber mais? Então aponte a câmera para esse QR Code e descubra onde encontrar o Brió e toda a linha de produtos Veleda. Além disso, você pode usar esse cupom aqui embaixo e ganhar mais uns descontinhos no site. Veleda, porque a sua saúde importa. Liberdade. Oportunidade. Autonomia. Hey, how was your trip? Amazing, I had a great time. Empoderamento. Together we can do it. O Instituto B-School vai além do seu novo idioma.
Estamos de volta com o programa Você Mais Mulher e agora nós vamos falar sobre um assunto que você, mulher, precisa entender bastante, que é sobre problemas com tireoide. Arthur, você tem muitas pacientes que te procuram com esse problema? Exatamente. Problemas na tireoide, que é essa glândula que fica aqui no pescoço, é algo muito comum, principalmente no sexo feminino. Existe uma incidência muito maior de acometimento da tireoide, seja hipotireoidismo e hipertireoidismo, principalmente no sexo feminino. Sim. Mas eu vou deixar a bola quicando para quem sabe muito do assunto. Então eu vou chamar o endocrinologista, o Frederico Maia, que vai explicar tudo sobre a doença. Obrigado pelo convite, pessoal. É um prazer estar aqui falando com vocês sobre as doenças tiroidianas que acometem grande parte das mulheres, sobretudo acima dos 35 anos. As doenças mais comuns da tireoide, muito frequente mesmo, é a gente ouvir a paciente dizer que tem tireoide, né? Então, a primeira coisa que eu quero dizer para vocês é que todo mundo tem tireoide. Você nasceu com essa glândula que é fundamental no nosso metabolismo, que está aqui no nosso pescoço, na parte anterior, e ela é acometida por algumas doenças realmente, né? E essas doenças mais frequentes são as doenças da função tiroidiana. A gente pode ter um aumento dessa glândula, fazendo um bócio, a gente pode ter uma doença nodular dessa glândula, que vai ter um risco de câncer que a gente deve investigar, né? Mas, sobretudo, a doença funcional, que é o hipotireoidismo, que é quando essa tireoide falha, a gente tem uma falência dessa glândula e, portanto, essa mulher vai entrar numa deficiência dos hormônios tiroidianos. Isso acontece em cerca de 10 a 15% da população geral, sobretudo nas mulheres, é muito mais frequente nas mulheres que nos homens. A gente tem cerca de 9 mulheres para cada homem acometidos pelo hipotireoidismo. Obrigado, Frederico. Como é importante entender exatamente o que são os problemas da tireoide, né? Então, os sintomas, a gente sabe, eu vejo na minha prática também, que os sintomas às vezes são sintomas muito inespecíficos. Às vezes são uma queda capilar, um desânimo, uma fadiga. Explica pra gente, Frederico, exatamente qual é o quadro clínico desses problemas na tireoide e qual que é o possível tratamento para cada disfunção que a gente vê na nossa prática. Ah, doutor Frederico, mas e os sintomas? Como que eu sei se eu tenho hipotireoidismo ou não? Como que eu vou suspeitar disso? A gente suspeita por uma série de sintomas, principalmente o cansaço, aquela exaustão, a fadiga crônica, o ganho de peso inexplicado, aquela pessoa que não é de comer muito e até faz exercício físico, mas vem ganhando peso, o inchaço, né? A retenção pode ser um fator associado, a gente pode ter uma perda aqui na sobrancelha, na lateral dela, a gente pode ter um engrossamento da língua, alterações cognitivas de memória, raciocínio, concentração no trabalho, tudo isso pode estar relacionado às doenças da tireoide, até irregularidades menstruais, ganho de peso, entre outros, né, inclusive com risco maior de diabetes. Então é fundamental a gente investigar nessas nossas pacientes se ela está ou não com alteração tireoidiana. Ah, Frederico, e como que a gente investiga isso do ponto de vista laboratorial? Que exames eu tenho que fazer? Então, primeiro ponto é ter o seu endocrinologista, seu ginecologista, um médico clínico que te acompanha, que vai te avaliar clinicamente, que vai palpar essa tireoide, ver como você está e, a partir daí, solicitar os exames necessários, principalmente os marcadores hormonais, que é o TSH, é o hormônio que estimula a tireoide, ele sai daqui da hipófise, uma glândula pequenininha, e estimula a nossa tireoide a produzir os hormônios T3 e T4. Então, esse mecanismo é fundamental para o nosso metabolismo. Se a gente tem uma falência desse mecanismo, nosso corpo todo fica lento, o hipotireoidismo. Se a gente tem um excesso desse hormônio, pode levar a um hipertireoidismo. E qual a causa principal desse hipotireoidismo nas mulheres? Ele pode ser cirúrgico, por exemplo, para quem tirou a glândula, né, numa suspeita de câncer ou de outras doenças. Ele pode ser medicamentoso, mas a causa mais comum no nosso meio que a gente tem que investigar são as doenças autoimunes da tireoide, chamada de tiroidite de Hashimoto, um quadro descrito, né, por um pesquisador japonês em que se detecta uma infiltração inflamatória na sua tireoide. Então vejam que interessante, sabe aquele soldadinho de defesa quando a gente tem a imunidade que a gente aprende lá na escola? É como se o seu próprio corpo criasse esse soldadinho de defesa contra a sua tireoide. Fala, ai, doutor Frederico, mas isso não deveria acontecer. Não deveria, mas acontece.
acontece. Por quê? Principalmente pela natureza genética dessa alteração, aliado com alguns outros fatores ambientais, né? Mas hoje principalmente a genética é o ponto mais importante. Então olhar a história familiar dessa pessoa, saber se alguém na família também tinha esse hipotireoidismo e outra doença tireoidiana e, sobretudo, a gente analisar também do ponto de vista laboratorial. Então, no exame de sangue, a gente consegue dosar marcadores, o anti-TPO, a anti-TG, que a gente vai analisar se existe ou não essa autoimunidade, esses marcadores que combatem a tireoide. E eles vão lá, então, infiltrar na tireoide, vão inflamá-la e, consequentemente, ela vai perder a função, né? E o ultrassom é uma outra ferramenta importante. A gente olha o ultrassom, a partir desse dado do ultrassom, a gente tem informações se essa glândula já está perdendo a função. E a gente conjuga, então, todo esse cenário do ultrassom com os exames, com os sintomas clínicos, aliados com os exames laboratoriais. E a partir disso, definindo o diagnóstico, a gente parte, então, para o tratamento. Muito bem, e para falar de tratamento da tireoide, a gente tem que lembrar primeiro se a tireoide dessa paciente, se essa pessoa, ela tem uma disfunção realmente presente ou se ela tem uma adaptação metabólica ao peso, por exemplo. Então, muito importante a gente olhar se essa paciente está acima do peso. Muitas vezes a gente acredita que a tireoide alterada leva ao aumento de peso, mas deixa eu contar um segredo para vocês. Você sabe que quando você aumenta o peso, você altera a sua função tireoidiana? Então, esse é um dado extremamente importante para que você não fique fadado a usar um hormônio tireoidiano para o resto da vida. Então, como que a gente olha isso? A gente vai primeiro analisar. Essa paciente está acima do peso? Sim. Se ela está acima do peso, quando a gente engorda, a gente aumenta um hormônio chamado leptina. Esse hormônio lá no seu hipotálamo, no centro da fome, ele estimula a tireoide e, consequentemente, sobe o seu TSH. Então, parece que você tem um hipotireoidismo, mas, na verdade, não tem. Se você emagrecer, cuidar da saúde, dormir bem, treinar, alimentar melhor e perder peso, normalmente, esses níveis vão se adequar. Então, esse é um dado extremamente importante. Você deve investigar, procurar o seu médico antes de iniciar qualquer medicação. Ah, Fred, não, mas o meu caso é Hashimoto mesmo, é hipotireoidismo e não tem alteração do peso. O que nós vamos fazer então? Nós vamos repor esse hormônio tireoidiano. Nós vamos fazer então a suplementação adequada que protege a tireoide contra aquele Hashimoto. A gente pode lançar mão de vitamina D, cúrcuma, selênio, coenzima Q10, uma série de micronutrientes, né, que junto com o seu nutricionista e com a própria alimentação saudável, a gente consegue melhorar essa doença autoimune, prevenindo a evolução para um hipotireoidismo quando ele ainda não está instalado. Então é de grande importância a gente analisar todo o cenário, não simplesmente passar um hormônio, passar um remédio e sair usando, né? Então procurem seu médico, busquem sempre seu ginecologista, seu clínico, né, seu endocrinologista, para que faça uma avaliação detalhada e a partir daí você inicia ou não o tratamento para a doença tireoidiana. Obrigado, Frederico. Eu tenho certeza que você tirou muitas dúvidas aí do pessoal de casa. E você, mulherada, está sentindo esse padrão de sintoma, esse quadro clínico semelhante ao que o Frederico falou. Procure o seu médico, procure um atendimento clínico individualizado para você, que eu tenho certeza que vai fazer sentido na sua longevidade. Érica, o que a gente vai ter agora? Nós vamos ter a segunda parte do nosso podcast da entrevista com o Flávio Ferraz. E logo nós vamos para o nosso último intervalo. Até daqui a pouco. Até daqui a pouco. Uma outra pergunta. Qual a mulher hoje que os homens têm medo? Essa mulher forte, que é independente, não é a mulher feminista, tá? É uma mulher feminina, mas que se ama, que trabalha, que paga suas próprias contas, que eu poderia dizer todos esses aspectos e ela ser confundida com a mulher feminista, mas não. É que a nossa geração se acostumou com esse formato onde a mulher ela também cumpre um papel, uma jornada de trabalho fora e ela é extremamente competente. Então, uma mulher que é segura de si, que se ama, que está de bem com ela mesma, que é uma mulher otimista, que é uma mulher que resolve os problemas, que consegue dar conta de tudo lá fora e dentro de casa também. Os homens têm muito medo dessas mulheres. Ei, minha amiga, tudo bem? Por acaso você está se sentindo um pouco irritada, angustiada,
sensação de pavio curto ou sentindo oscilações de humor na TPM, climatério ou inclusive na menopausa? Então deixa eu te apresentar o Briófilum argentocultum. Ou melhor, você pode chamar de brió. É um medicamento antroposófico que ajuda a equilibrar emoções, aliviar a ansiedade, a sua inquietação, cansaço e angústia. E além disso, ele também pode melhorar o seu sono e trazer momentos de bem-estar, principalmente depois de momentos difíceis. Mas sempre com a indicação do seu médico, hein? Quer saber mais? Então aponte a câmera para esse QR Code e descubra onde encontrar o Brió e toda a linha de produtos Veleda. Além disso, você pode usar esse cupom aqui embaixo e ganhar mais uns descontinhos no site. Veleda, porque a sua saúde importa. Último bloco, tá acabando já, Sim, Érica? já. Passou muito rápido. Sempre passa. Sim. Gente, vamos lá. Agora é o nosso momento Tira Dúvidas, tá? Lembrando que durante a semana vocês podem entrar pelo nosso Instagram, @você.mais.mulher, e lá você mandar a sua pergunta, a sua dúvida, a sua orientação, a sua sugestão do que vocês querem que a gente responda aqui para vocês, ou matérias que vocês querem assistir, temas que a gente precisaria abordar. Primeira pergunta para você de novo. Para mim? Uhum. Vamos lá. Vamos lá. Quem perguntou agora foi a Lúcia e ela quer saber. Você que está entrevistando, né? Psicólogo, teve algumas entrevistas super bacanas aí com psicólogos, psiquiatras, o Ricardo, que foi maravilhoso aquele podcast. Parabéns. Qual conselho você daria para quem tem tanta dificuldade em encontrar um relacionamento, para quem sofre, né, algum padrão de dependência emocional ou que tem sempre uma dificuldade em encontrar um novo parceiro? Para você que tem dependência emocional, na realidade, o que é a dependência emocional? É você achar que você precisa do outro para ser feliz. Então, um conselho que eu dou, que eu aprendi muito, né, com todos esses profissionais, que você tem que gostar de você tem que se cuidar, se valorizar, se olhar. O dia que você entender que você não precisa de ninguém para ser feliz, que você só precisa de você, que você tem que ter a sua individualidade, gostar de estar sozinho, se olhar. Você tá com vontade? Vai fazer alguma coisa por você, vai sair comer alguma coisa que você gosta, vai se olhar, fica na sua casa, assiste um seriado, começa a olhar para você. O dia que você entender que você é a pessoa mais importante da sua vida, aí nesse dia pode ter certeza, Arthur, que você vai aparecer uma pessoa incrível na sua vida e que essa pessoa vai vir para somar, não para dividir. Porque num relacionamento tem a balança. Se ela está desregulada é porque alguma coisa está errada. Perfeito, super respondido. Segunda pergunta para mim, a Marli quer saber. Doutor, eu durmo apenas 4 horas por dia. Isso é normal? Marli, a conta não está fechando, minha amiga. Vamos lá. Os estudos mostram que a gente tem que dormir o quê? Uma média de 7 a 8 horas por dia, né? Se um dia tem 24 horas, 8 horas, nada mais é que 1/3 do nosso dia a gente passa dormindo. Lógico que mais importante do que a quantidade de horas é a qualidade de horas. Sim. Vou fazer uma pergunta. Por acaso você já dormiu de ressaca? Depois de ter tomado um pouquinho, né, de álcool a mais? Você pode dormir 10, 12 horas e o teu sono é muito ruim. Então não importa apenas o tempo, né? Importa sim a qualidade. Mas dormir 4 ou 5 horas, como você mencionou na sua pergunta, a conta não está fechando. E a Sociedade Americana de Cardiologia mostra que quanto maior no seu tempo de dormir mal, maior a avaliação, maior o risco em relação a infarto agudo do miocárdio e acidente vascular cerebral, que é o AVC. Outra coisa importante, Sociedade de Obesidade. A gente sempre fala que dormir menos de 6 horas pode aumentar um risco em quase 68%, é muito alto, 68% do seu risco de obesidade, de ficar gorda, né, de ganhar peso. Sim. Então, olha a importância. Vários hormônios são liberados durante o sono. Testosterona, hormônios da tireoide, que a gente comentou no bloco passado, GH, enfim, uma série de hormônios. Se você dorme pouco, esses hormônios são liberados em menor concentração. Então, sim, vai gerar uma consequência, tá bom? Espero que a gente tenha respondido as perguntas de hoje. Sim. E até as perguntas da semana que vem. Promessa é dívida e eu prometi para vocês no começo do programa uma novidade e eu tenho certeza que vocês vão adorar. A gente colocou alguns spoilers durante o programa, alguns trechinhos de um podcast, porque esse programa é o primeiro programa, né, de abril, primeiro domingo de abril, e a gente vai apresentar agora um dos nossos novos apresentadores do programa Você Mais Mulher.
tá aqui do meu lado, meu parceiro, um cara que eu admiro muito, já conversei com ele, já falei para ele que ele me inspirou muito, me ajudou muito no período da pandemia, o burnout, enfim, vários dias que a gente já não acorda lá 100%, eu acordava, pegava meu celular e ele já me inspirava. Flávio Ferraz vai ser um dos apresentadores de um quadro que vai chamar Espelhos da Alma. E ele é um expert em falar de alma, expert em falar em comportamento humano. Seja muito bem-vindo, é uma honra estar aqui com você. Honra minha, Arthur. Muito obrigado pelo convite, o prazer de estar aqui, especialmente com você em casa. Você que no cotidiano da vida sabe das lutas, das dificuldades, daquilo que ninguém sabe, daquilo que ninguém ouve. Eu sempre digo para as pessoas que a gente derrama lágrimas que ninguém vê, né? Que a gente chora um choro que ninguém ouve, mas que sempre tem um caminho de solução para a gente reverter essa situação. Muitas pessoas acham que a vida chegou num ponto, numa esquina da vida, onde a pessoa não consegue mais sair. E eu trabalho com isso a vida inteira, né? Sempre criando um caminho de solução para as pessoas. Então, quem me segue no Instagram já sabe disso, e eu recebo diariamente centenas, milhares de feedback das pessoas dizendo assim: nossa, você não tem noção. Como é que você sabe que a minha vida está assim hoje? Eu falo assim, porque a minha também está assim, né? Eu costumo falar para mim, na verdade, é uma forma de conectar com você para que você entenda que você não está sozinha. E você não está sozinho. Então, a gente sempre tem uma saída. Não existe nada, absolutamente nada neste mundo que seja impossível se a gente tiver a disposição de pagar o preço para encontrar o caminho da solução para essa dificuldade que você está enfrentando. Seja através da fé ou através do comportamento humano, da sua própria decisão, e a gente nunca faz isso sozinho, né? A gente nunca consegue sozinho, tem que sempre ter um apoio. E eu tenho certeza que Espelho da Alma vai alcançar você, vai tocar você, você vai se enxergar. E uma coisa interessante, você vai ver muito mais do que você acha que você é. Eu faço isso, Arthur, como um exercício com as pessoas, peço para elas escreverem virtudes, qualidades que elas acham que elas têm, e as pessoas escrevem 4, 5, 6, 10 qualidades com muita dificuldade. Depois de uma mentoria, fala assim: você vai me trazer na próxima uma lista, e a pessoa traz 10. Eu falo assim: nossa, eu te conheço há uma sessão e agora eu vou aumentar a sua lista. E eu paro normalmente depois de 60 adjetivos positivos da pessoa. Nossa. E ela fala assim: nossa, e eu sou isso mesmo. Você enxergou coisa que nem eu não enxergava, mas eu sou assim. Uhum. Então, a gente tem uma tendência de olhar para a vida de forma negativa às vezes, mas quando você inverte o olhar e você passa a olhar positivamente, ou que existe uma saída, uma possibilidade, tenha certeza, vai ficar tão feliz, você vai se transformar numa nova pessoa. Eu espero que você enxergue isso ao olhar para o espelho da alma. Perfeito, a gente fica até sem palavras. Obrigado. Isso é só um trecho do que o Espelho da Alma e principalmente, né, o Flávio vai trazer para você, telespectadora. Eu tenho certeza que um dos pilares, quando eu montei esse projeto, quando eu chamei a Érica para pensar nesse sonho, nesse propósito, que é de trazer informação, que é de trazer conteúdo, que é falar de autoestima, de falar de saúde, nem nos meus maiores sonhos e vontades eu imaginaria ter alguém que falasse tão bem como o Flávio fala. Então, para mim é um prazer recebê-lo e eu tenho certeza que ele vai agregar muito aí na vida de vocês. Fiquem bastante ansiosos que vai ter bastante coisa boa aqui com ele. Maravilha. Uhum. Até já. Uhum. Ou como eu digo sempre no final, a gente se vê amanhã. Tchau, tchau. Exato. Então, obrigado, Flávio. Para quem já está curiosa aí em relação a todos os conteúdos maravilhosos que o Flávio coloca na rede social, já segue ele lá, Flávio.Ferraz 7, número 7. Eu tenho certeza que vai impactar muito a sua vida, tá bom? Que surpresa incrível, Arthur. Gostou, né? Muito. Estamos chegando a mais um final de um programa Você Mais Mulher.
E eu queria agradecer a todos vocês que ficaram com a gente até agora. Exatamente. Domingo cedo, acordaram cedo, estão preparando café, provavelmente. Agradecer mesmo a confiança, a audiência. E eu quero deixar uma pulguinha atrás da orelha, porque, olha, assim como o Flávio, a gente vai trazer tantos novos apresentadores aqui para o programa. Eu tenho certeza que vai agregar muito na sua vida, no seu dia, na sua mente, na sua longevidade. Então, obrigado. Nos vemos no próximo domingo. Deixa as perguntinhas lá pra gente. @você.mais.mulher. É isso? Isso. @você.mais.mulher. É isso mesmo. Então tá bom. Até o próximo domingo. Até o próximo domingo.